Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Canteiro, Construindo Valor. Comigo aqui o Thiago Amorim, o Marlon Pscheid e o nosso convidado especial, que hoje é o Fernando Simon Westphal. Fernando, fica à vontade aí para cumprimentar os nossos amigos que estão nos assistindo. Bom dia pessoal aí e obrigado aí pelo convite, né, Márcio, pessoal da Canteiro. Vamos trocar uma ideia aí, fazer um papo bacana sobre construção e construindo valor aí na nossa área que a gente ama tanto aí, que é a engenharia civil. Maravilha. Fazer uma pequena introdução, então, né, de quem é o Fernando na carreira profissional, né, depois ali do estudo fundamental, médio, né, Fernando, ingressou na engenharia civil. Então, é um engenheiro civil, é mestre, é doutor, é professor e também autor do livro Vidro Plano para Edificações, um dos únicos, né, livros sobre o assunto no Brasil, tá? Então é uma biblioteca, uma referência muito interessante que vem de anos de trabalho do Fernando. A gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre isso, entender como é que isso aconteceu, né, Fernando? Uhum. Né? Como é que surgiu essa área, como é que tu se tornou além de professor, consultor, né, da área de edificações, de eficiência energética, de vidros. Então, fala um pouquinho aí pra gente como é que isso começou, como é que tu se tornou esse profissional credenciado e disponível para ajudar o nosso mercado, como tu falou, a evoluir nessas áreas. Bom, vamos lá, cara. Vamos ver por onde que eu começo. Posso começar pela graduação, não? Boa. Porque é interessante também a história, né? Já serve de aprendizado para o pessoal, às vezes falo até para os meus alunos, né? Pego os alunos do final do curso ali de arquitetura e o pessoal no final do curso está meio angustiado, assim, não sabe para onde que vai trabalhar, tudo. E eu gosto de contar o exemplo da minha trajetória ali, eu acho bacana. E uma das partes legais que eu conto sempre é que eu peguei uma bolsa de iniciação científica porque precisava de dinheiro, né? Não que precisava, necessitava, passava fome, nada assim, né? Sim, mas sim. A gente queria dinheiro para ter independência. Independência. Até brinco, assim, a gente queria uma grana para casar. O pessoal não se conforma, meus amigos, os homens, né? Eles dizem assim, pô, como o cara quer casar, cara? Que sonho é esse, que desejo? Mas eu queria independência, então construir as coisas sozinho. E aí na engenharia a gente tem um horário ruim, né? Sim, tudo tem picado, disciplina de manhã, de tarde, tudo. Então, o que eu comecei a pesquisar? Pô, aonde que dá para trabalhar? E já estava na segunda fase e queria trabalhar. E a gente também não tem como pegar um estágio na segunda fase. Isso na Universidade Federal, né? Isso aqui na Federal de Santa Catarina. Então, eu vi um anúncio de bolsa. Na verdade, um amigo meu que recebeu uma cartinha que o pessoal estava selecionando os alunos com as médias mais altas para fazer uma entrevista para uma bolsa de iniciação científica. Eu nem sabia o que era isso, né? Mas lá tinha o valor. Eu lembro que na época era R$250. Isso foi em 96, né? 1996. E aí esse amigo meu, ele já estava voltando, ele não era daqui, ele ia transferir o curso, tudo. Ele disse, Fernando, eu não vou mais fazer o curso aqui, tudo, vou voltar para minha cidade, pega a carta e vai lá no meu lugar. Eu disse, não vou fazer isso, né, cara? Tu que foi recebido, né? Ele disse, não, mas vai lá, tudo. Eu fiquei com aquilo martelando na cabeça. E até o meu índice não era alto. Eu precisava lá de um índice 8,5, tudo. Eu disse, minha nota não é tão alta. Mas, pô, a necessidade, né? Aí é aquela história, a gente precisa correr atrás. Sim. Então, no dia que estava marcado lá com as entrevistas, eu fui lá, me apresentei, esperei todos os candidatos, tinha uma filinha dos alunos lá, a hora que o último já era de noite, tarde da noite, quase 10 horas ali, aí o último que saiu, eu cheguei, aí o outro aluno que estava entrevistando, são tudo alunos, né? Aluno de mestrado, tudo, ele perguntou assim, a gente já terminou. Tu não está na lista. Tu não está na lista. Eu disse, pô, mas eu quero ser entrevistado, eu acho que eu tenho potencial e eu quero participar aí do projeto. Aí tá, fez as perguntas, tudo. Aí contei a história de que eu precisava da grana para casar. Foi meio engraçado, assim. No coração do cara. Aí tocou no coração. Aí eu lembro que aí fui selecionado. Então foi eu e mais outra, eram 2 vagas. E eu lembro dele contar depois pra gente, no churrasco, toda a história. Assim, cara, a gente selecionou um monte de gente boa, mas pô, tu veio com a iniciativa, com a vontade, disse, com sangue nos olhos, nós vamos te chamar. Boa. E aí foi. Aí vamos entrar no assunto agora. O que era o tema da pesquisa? A iniciação científica. O tema do projeto era conservação de energia. E a gente estava na engenharia civil, então meio que fugia um pouco da área. Até meu pai comentou, né? Pô, mas energia? Sim. Vai trabalhar com energia? Daí expliquei, conservação em edificações. Era um projeto grande que tinha na época, era nacional, e estava sendo conduzido aqui na UFSC também pelo meu orientador ali.
Aí eu comecei a trabalhar com o assunto, logo já me interessei, cara, porque é o conceito da engenharia, né? Tu trabalhar de forma mais eficiente. Sim. Então, ali que eu comecei a estudar sobre eficiência energética. Isso no laboratório de eficiência energética de edificações, ali na universidade. Na engenharia civil, laboratório de eficiência energética e edificações. Aí comecei em 96, foi em outubro de 96, e aí fui participando dos projetos de pesquisa, de iniciação científica, daí me formei em 99, aí já engatei no mestrado. O mestrado foi focado em simulação térmica, né, simulação energética. Então, na iniciação científica, já comecei como se fosse um estagiário para fazer simulação térmica, então estudando software de simulação, não tinha a mínima ideia do que se tratava. Eu queria te perguntar, quando tu não tinha a menor ideia de como funcionava a questão dos elementos, nada, nem sabia, de software, né? Tava zerado. Zerado, e a gente estava na quarta fase, né? A quarta fase não tem nada de engenharia ainda, era só cálculo. Profissionalizante ainda. Então tinha lá um software que era Visual DOI, né, que hoje o Energy Plus que a gente usa tanto ali no dia a dia, né, ele usa uma das ferramentas, um dos motores, né, do DOI, vamos dizer assim. Então o Visual DOI era o precursor dele. E aí o outro aluno que me passou as instruções, assim, que estava nos treinando, né, os alunos de mestrado, esse aqui é o software, tu vai inserindo as características do edifício para calcular o consumo, tudo uma viagem total pro cara que está na quarta fase. Gráfica, né? Muito ele tinha uma interface gráfica já, a vantagem era essa. Mas aí já vinha com os papos assim de Fancoil, Schiller, a gente não tinha a mínima ideia disso. Schedule. Puxando coisa da mecânica. Exatamente, o negócio é multidisciplinar. Tinha uma partezinha das edificações, que era lá a propriedade dos materiais, transmitância térmica, tá? Vidros, né? Vamos entrar no vidro. Vidro tinha lá, vidro claro, vidro tinted glass, era isso. Mas a gente não tinha a mínima noção. E o meu TCC foi a simulação do prédio da Fiesc, aqui em Florianópolis, né, que é a Federação das Indústrias. Então, o edifício sede ali tem 10 mil metros quadrados, uma central de água gelada com 2 chillers, com fancóis até com sistema de vazão de ar variável, como é que eles falavam? Era pneumático, uma coisa assim que na época todo mundo elogiava muito. É um prédio da década de 70, cara. Sim. E sofisticado para aquela época. E o meu TCC ali no final dos anos 90, eu fiz toda a auditoria energética do prédio e a gente não tinha capacitação. Ele já estava construído o prédio ou estava em projeto ainda? Não, construído em operação. O prédio foi inaugurado no final dos anos 70 para o 80, se eu não estou enganado, tá? Mas estava nessa época, um prédio todo em concreto, no mesmo estilo ali do nosso edifício ali da Eletrosul, da Celesc, eles têm todos o mesmo estilo arquitetônico. E são os 3 aqui que tinham as grandes centrais de água gelada. Então, fazendo engenharia civil, estudando ali o software de desempenho térmico e tendo que modelar a parte mais importante do software, né, da simulação energética, é o ar-condicionado. Sim. Então, aí comecei a estudar também sobre o ar-condicionado. Isso aí vai ser interessante. Eu vou reservar aqui porque o ar-condicionado, né, a questão da mistura da ventilação, né, da circulação de ar e da climatização desse ar. Nós vamos entrar aqui, eu só vou anotar aqui para a gente falar depois. Continua. Exatamente. Esses prédios têm, o prédio da Celesc que tem sistema de me fugiu a palavra agora, mas economizador, ciclo economizador, ciclo entálpico, tudo. A gente já tem aqui no prédio da década de 80 para 90 ali. E o da Fiesc tinha algo semelhante. E aí, assim, tinha o desafio de modelar o prédio. Aí tu começa a montar o modelo. Qual era o projeto, o objetivo do projeto, né, que estava? E aí eu engatei no TCC. A gente ia pegar, o projeto se chamava o projeto 6 cidades. Eram 6 cidades no Brasil que iam escolher 2 prédios públicos para servir de exemplo de estudo de retrofit, de referência para a sociedade. Mostrar o que dá para fazer. Então, naquela época, a gente ainda tinha muita lâmpada fluorescente de 40 watts, né? Uma carga instalada muito alta de iluminação. Incandescente ou Fluorescente, nos escritórios, né? Sim. Então, lâmpada, e já estava entrando a lâmpada T8 de 32 watts, que era mais eficiente, depois veio a T5, né, de 28 watts. Então, tudo aquilo tinha um potencial grande de economia de energia e o prédio seria... Esses prédios, né, seriam 12 edifícios, então, que seriam referência, exemplo para a sociedade. Alguns foram feitos, o retrofit da Eletrosul foi feito, e eu participei do projeto ali de desenvolvimento do sistema de iluminação, depois, que pode até chegar nessa história também. Mas, então... O projeto de pesquisa era esse, a gente tinha ali, claro, num ritmo de pesquisa, né, de universidade, tinha 2 anos para fazer aquele estudo, e o estudo era bem definida a metodologia. Tu escolhe, tinha uma seleção dos prédios, aí que a gente chegou no prédio da Fiesc e o da Telesc, né, que hoje é a Oi, ou não sei se já está em outra empresa, mas era de telefonia na época. Eu acho que talvez esteja com a Claro hoje, eu não estou certo, foi adquirida pela Claro.
era a sede ali da telefonia do estado. Então, 2 prédios bem típicos assim de escritórios, com aquele sistema de iluminação geral, assim, de alta densidade, alta potência, com chiller de resfriado à água, fan coils nos andares. Então, tinha ali as características que davam um bom estudo de caso, para mostrar o que poderia ser feito em termos de eficiência. Então, era diagnóstico, fazer auditoria energética, né? Fazer todo o levantamento do prédio, contei todas as lâmpadas, né? E tinha outro aluno que fazia o da Telesc. Então eu fui fazendo num prédio e outro fazia no outro prédio. Contava todas as lâmpadas, a gente passava de sala em sala, fazia um questionário com as pessoas, que horas que tu utiliza a sala, tudo para tentar montar a rotina e reproduzir o funcionamento do prédio no modelo de simulação energética no software Visual DOI, que hoje a gente poderia fazer em BIM. Sim. Se tivesse todas essas informações inseridas no modelo, a gente poderia clicar ali no botão e tirar o consumo de energia. Muito rapidamente, inclusive. Muito rápido. E a gente estava refazendo. Então, eu estava redesenhando o projeto no prédio. A gente refaz, né, o desenho das zonas térmicas, tudo no software. Insere todas as cargas em todas as salas. Né, as zonas térmicas, aqui tem tanto de iluminação, tanto de equipamento, o ar-condicionado é esse, qual é a eficiência, a vazão de ar, tudo isso, qual é o tipo de vidro, as propriedades dos materiais, as propriedades das paredes. A gente não sabe, né? O prédio já está construído na década de 70. Tu não tem o histórico ali. Descascou ela para ver como é que tá a composição. Exatamente, não tem como. Então, aí que entra o pulo do gato, vamos dizer assim, né? Que a necessidade de estudar. Que tu começa a fazer algumas suposições por entrevista, tudo. A parede aqui é bloco de cerâmico com reboco dos 2 lados. Mas, pô, reboco, a gente não vai saber qual é a espessura do reboco. Sim. Nem numa obra feita hoje tu consegue confirmar que a espessura é a mesma que estava no projeto. E qual a interferência que isso tem na simulação? Então, na época lá que não tinha tanta maturidade, eu ficava preocupado com aquilo. Pô, o reboco é 2 centímetros, é 1,5, então tu ficava angustiado com aquilo um tempão, né? Infelizmente dá para mais, porque o cara acaba engrossando a parede, então vai a favor da segurança, mas também vai em desfavor do custo, né? Mas acaba acontecendo esse engrossamento. Exatamente, mas por que eu estou pegando o exemplo do reboco, cara? Para a gente estudar as incertezas que tem no modelo. E isso vale para qualquer projeto de engenharia. Então, ali eu tinha uma incerteza. Vale a pena gastar energia nessa incerteza da espessura do reboco? E aí eu fui fazendo alguns testes. Pô, e o padrão de uso, né? O horário, a rotina de uso do prédio, que a gente não tem certeza. O que influencia mais? Aí começou a cair a ficha. Pô, se a pessoa me diz que trabalha das 8 às 18, e aí tem um problema, vou fazer um outro parênteses, né? Como é um prédio público, a gente fazia o questionário, né? Que horas tu utiliza a sala? Eles acham que a gente está... Exatamente. Isso é o mais comum de acontecer em auditoria energética, não só prédio público, o particular também. Sim, né? Sim. Ele acha que está conferindo a rotina de trabalho. E aí, tu deixa o equipamento ligado? Não, eu desligo na hora do almoço. Sim. Então, o pessoal acaba inconscientemente mentindo as informações que acha que a gente está conferindo. Para se proteger. E aí, eu comecei a testar essas incertezas. Aí que foi a minha tese de doutorado e foi focada em análise de incertezas, sensibilidade do modelo. Então, quanto que o modelo energético ele é sensível à espessura do reboco, à eficiência do ar-condicionado, à hora de uso. A hora de uso está na cara. Se o prédio é utilizado 10 horas por dia, se tu errar 1 hora, é 10% a variação do consumo. Então, o erro é muito grande nas horas de uso, é um peso significativo, é o padrão de uso. E a eficiência do ar-condicionado vinha em segundo lugar. Né, no peso, já antecipando ali o resultado do doutorado. Sim. Mas, enfim, no TCC eu fiquei empolgado com isso, de fazer auditoria no prédio. Então, passei vários dias lá indo até o prédio da Fiesc, fazendo questionário, conversando com o administrador do prédio, com o responsável lá, o técnico que fazia os serviços gerais. Então, o cara consertava tudo, né? Instalação elétrica. Então, ele tinha todo o histórico, estava desde a construção do prédio lá, já tinha uns 30 anos de casa. Então, conhecia todo o histórico. E assim eu fui aprendendo, cara, convivendo com esse pessoal, estudando, depois correndo atrás como é que funcionava o sistema de ar-condicionado, sem a gente ter essa formação. Então, perguntava para o engenheiro mecânico que trabalhava lá com a gente, que fazia mestrado, ia tirando algumas dúvidas. E assim a gente vai explorando uma visão generalista. Poxa, que é uma vantagem gigantesca lá para frente. Nós vamos chegar. Generalista com um aumento não é especialista, mas com um aumento das especialidades nesse generalismo, né, Fernando? Então, assim, ar-condicionado não é totalmente especialista, mas o nível de especialidade é muito grande. Então, a simulação computacional é um generalista com alto potencial de especialidade nas áreas que são correlatas e complementares, né? Exatamente, tu vai ampliando o leque, né? E isso vai te abrindo oportunidades. Então, tu vai estudando mais coisas. Para quem conhece... Não, pode falar, desculpa.
Não, aí o que tu ia puxar? Eu ia puxar porque é o seguinte, né? Tu estás contando o TCC, a graduação, o TCC, o mestrado, o doutorado, e a gente falou dos alunos e etc e tal. E primeiro que eu digo, né, do que a gente vive no mercado, nós vamos falar um pouquinho disso, do que aconteceu no futuro, mas eu tô querendo só mostrar, né, para quem está na área, para quem quer contratar alguém que está na área e para quem quer ir para a área, o quanto que tem de formação e capacitação, a longevidade da formação de um especialista, né? Porque o generalista, tu tá falando naquela época. Hoje, né, a simulação, o entendimento né, tu é altamente especialista. Então, assim, demora tempo, tem que ter um comportamento, uma curiosidade de ir atrás, um interesse de ir atrás, tanto da oportunidade da vaga, né? Quanto Exato. depois do interesse no tema, né? Na especificidade. Então, era isso que eu queria colocar. Para quem está nos assistindo e é graduando, se esforça. Dá para ir muito atrás. A tecnologia está legal, está facilitando muito mais a nossa vida hoje. Os processos estão estabelecidos, mas o ser humano ele nasce com o HD formatado. Então precisa as novas gerações continuarem colocando os aplicativos e o software correto dentro do seu cérebro para poder fazer o uso das ferramentas que estão aí disponíveis para a gente hoje. Nessa linha é interessante, né? Você comentou como você começou ali em 96, começou a se identificar com essa área e como depois de 20 anos o mercado evoluiu, mas ainda tem muitas empresas, incorporadoras que ainda não entendem muito bem como é que funciona a análise de desempenho, como é que funciona a certificação. 20 e poucos, tá? Olha aí 20 e poucos. Quase 30, né? Isso foi em 96, cara. São quase 30 anos. Então, realmente, eu acho que é interessante ver como a realidade do mercado avançou muito. Acho que fora do Brasil já tem uma consciência um pouco maior, né? A importância de certificação LEED, feature, a importância de ter uma análise de desempenho realmente que aprofunde e traga qualidade de vida realmente para o comprador daquele imóvel, né? E hoje tem muita incorporadora que acha que não tem necessidade. Mas será que o comprador vai ver realmente o valor nessa certificação, um valor em ter um vidro específico? Porque a qualidade do usuário ali, às vezes, é negligenciada, né? Sim. A gente acaba passando, não, mas você bota qualquer vidro, a gente vai seguindo, mas é tanto detalhe, né? Demorou 30 anos para conseguir chegar, né? Ser especialista nisso, as pessoas às vezes acham que não, isso aí depois a gente resolve na obra. Não é assim, né? Não tem como resolver esse tipo de coisa na obra. Tem que ser pensado antes, já na fase de concepção do produto, eu acredito, né? Mas hoje o pessoal está cobrando mais qualidade e conforto. O próprio cliente está exigindo mais qualidade e conforto. Aí a gente vai chegar lá, vamos comentar isso também, né? Que naquela época, a gente ainda pegava os resquícios da crise do petróleo. Então, quando eu comecei a fazer as primeiras revisões bibliográficas, né, ali no projeto de pesquisa, a gente tinha que estudar alguns artigos, algumas publicações. Se falava muito da crise do petróleo, início da década de 70 e final. Então, a gente pegou o reflexo aqui no Brasil, a gente não teve o reflexo direto, né? Mas, claro, o preço é regulado internacionalmente, mas a nossa energia era hidrelétrica, ainda é até hoje maciçamente hidrelétrica. Mas toda essa cultura americana das normas, então eles começaram a se preocupar com isso, combustível fóssil, Europa também. Então a primeira norma, a ASHRAE Standard 90.1, que a gente usa na certificação LEED, a primeira é de 75 ou 79, se eu não me engano, primeira versão. Então, que depois é uma norma que fala sobre projetos eficientes, né? Eficiência energética em projetos de edificação. Em edificações. A 90.1, no caso, é para prédio de grande porte, né? Desde os residenciais, acima de 5 andares e 3 ou 4 andares, até o prédio de grande porte. Até aprofundo um pouquinho antes de tu continuar, Fernando, em relação à norma. Ela é uma norma feita para auxiliar o desenvolvimento de projetos eficientes, é isso? Mas ela é uma norma nos Estados Unidos. Uma então orientação. ela tem. E uma obrigação. Então. Ela é uma obrigação. É a eficiência mínima energética para os prédios nos Estados Unidos. Então, de 75 para cá, até era legal de levantar quantas versões tiveram. Já pensei em fazer essa conta ali. Tá? Deve ter tido, sei lá, 20 versões de atualizações. Tá? Ela é atualizada de 2 em 2 anos ou de 3 em 3. Então já está, acho que na 2023, eu acho que é a última. Então toda atualização, tu vai elevando os níveis de requisito de isolamento térmico, que é a preocupação nos Estados Unidos, isolamento térmico da envoltória, propriedades do vidro. Tem uma série de outros detalhes que a gente até não cobra aqui nas nossas normas. E um foco também principal no ar-condicionado, que é o maior peso do consumo de energia para os prédios deles lá, aquecimento e resfriamento também. Então a norma ela é uma norma mesmo para os Estados Unidos.
Então, aqui, a gente não tem uma norma de eficiência energética, a gente tem a etiquetagem que é voluntária. E está agora em desenvolvimento, que daí eu faço parte da comissão de estudo lá da BNT também, da norma de eficiência energética, que ela vai substituir a etiquetagem do Procel, a norma vai passar a ser o método adotado pelo Procel. Parecida com a norma de desempenho 15.575, para a questão de desempenho vai ter uma outra norma para eficiência energética que também vai ser obrigatória, como é a norma de desempenho no caso. Exatamente, inclusive tem um grupo de trabalho da norma de desempenho para prédios não residenciais. Vai ser uma NBR dos não Rs. Uma NBR 575 não R, que a gente está brincando, né? Comercial, serviço, tudo isso. Então, isso a gente começou no ano passado. Né? O desenvolvimento, está fazendo alguns estudos. Porque qual é a pergunta que se faz, né? Qual é o mínimo de eficiência que tem que ter? Então, o que é permitido construir? Então, é importante demais desenvolver uma norma, né? Isso a gente vê também a falta de participação do mercado. Sim. De todos os setores, tem reuniões dessas, tem 20 pessoas, 15. E uma integração também, Fernando, do ponto de vista com o setor público, vamos dizer assim, porque isso tem a ver com um certo planejamento urbano, né? De Exato. a gente ter as fontes de energia, mesmo que hoje com agentes privados, mas no passado era majoritariamente estatal, né? A geração da energia, né? Mas para planejar, porque é isso, a gente está num consumo crescente, e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, com o que tu falou de crise de petróleo e tal, mas não é só isso, a gente está num consumo crescente de equipamentos que consomem energia. A gente está aqui numa sala que tem uma série de coisas plugadas, né? E que antes não era assim. Então, assim, antes a gente tinha que pensar um pouco melhor a arquitetura, porque a gente não tinha tecnologia do próprio equipamento de ar-condicionado, né? Como a gente tem hoje. Então, hoje, se a gente está com algum problema, liga o ar-condicionado. De conforto, a gente liga o ar-condicionado. Ricardo, falando isso, essa semana eu estava lendo um artigo que os pesquisadores levantaram lá na Europa o impacto que teve da regulamentação em eficiência energética. De 85 até 2002, levantaram o consumo de uma série de edifícios. Se não me engano, era Alemanha ou Luxemburgo. E aí pegaram o consumo dos prédios depois de 2002. Eles, os prédios mais eficientes consumiam mais. Teoricamente mais eficientes, os prédios concebidos para concebidos com maior eficiência de ar-condicionado, isolamento térmico, mas o consumo de energia estava ou equivalente ou mais alto, que o pessoal estava aumentando o set point do ar-condicionado para aquecimento, né, do aquecimento, para se sentir mais confortável, porque agora tem mais tecnologia, que é exatamente o que tu falou. Então, tu acaba consumindo mais energia, que o prédio está mais estanque, está mais resolvido, infiltração, tudo. Agora a gente pode deixar o ambiente ainda melhor. Sim. Então, a gente percebe, quem viaja para o exterior, vai nos Estados Unidos, numa época de frio extremo, pode estar 6 graus lá fora, 0 grau. Tu entra numa loja, está 24 graus. Tem que tirar todos os casacos. Todos os casacos. Então, tu poderia estar a 18 graus, né, que é o que a gente vive aqui no dia a dia sem aquecimento. Então, isso é isso que a sociedade tem que conversar de forma madura com todos os stakeholders, aí vamos falar. Não o poder público. O poder público somos nós, né? A gente tem um representante lá, que isso ainda não está bem enraizado na cabeça de todo mundo. Mas quando a gente fala do Estado, do governo, é um condomínio, né? Exatamente, que eu falo para os alunos. O Estado é um grande condomínio, a gente tem que assumir. E as pessoas não vão na reunião do condomínio. Exatamente, tem que ir na reunião. E então, na norma de eficiência energética, tu tens que botar na mesa e discutir, pessoal, a partir do que a gente pode construir? Vamos deixar construir com uma parede de concreto? Vamos deixar a parede, a transmitância mínima vai ser o quê? 2,5, 3? Qual vai ser o norte? O norte aqui, o limite. E o que implica esse limite? Implica interesse comercial, evidente. Tu tens o que dá vazão, a agilidade para construir, mas, precisa ter um certo desempenho. Não adianta tu colocar a régua lá em cima, vamos construir tudo com steel frame agora. Tu não tem capacidade para produzir, não tem mão de obra qualificada, então tem que ter muita gente conversando na mesa para tentar estabelecer o nível de eficiência que a gente consegue no país hoje é esse, e a gente vai começar a produzir dessa forma, respeitando o mínimo, e depois vai levantando a régua. É o que a Standard 90.1, o papel de uma norma dessa tem sido feito desde então. Uma certificação LEED, ela faz uma parte desse processo, que é puxar o mercado, né? Ela não é obrigatoriedade, não é obrigatório, mas tu consegue puxar ali a inovação e o pessoal vai se espelhando naqueles projetos. Se esse projeto é mais eficiente e está vendendo, vou fazer o meu aqui com algo parecido que eu consiga.
E o próprio projetista que atuou num prédio LEED, ele não vai deixar de fazer o que ele aprendeu naquele projeto nos outros projetos convencionais. Pô, se ele já aprendeu que dá para usar um sistema de ar-condicionado com recuperador de calor, um ciclo entálpico, né, que eu falei, uma roda entálpica, né? é viável, pô, vamos colocar no prédio da esquina também. Então, todo o mercado sai ganhando com isso. Né? Essas certificações, elas ajudam também a inspirar outros empreendimentos, né? Tu não precisa ter ele certificado, mas tu pode pegar ideias dessa certificação, dessas instruções, para conseguir puxar para o teu empreendimento, né? Exatamente. Deixa eu fazer um gancho que é muito interessante, porque vocês já falaram LEED, né? Quem está nos assistindo perguntou aqui para mim o que é o LEED, né? Então, primeiro a sigla, né, que quer dizer liderança em energia e design ambiental, Leadership in Energy and Environmental Design, né? Então, projetar de maneira amigável, vamos dizer assim, com o meio ambiente de uma maneira geral, né? Terreno, chuva, recursos, etc. E liderança em energia, que vem desde essa época aí que o Fernando falou, né, de crise de petróleo, de crise de recursos, né, para a geração de energia, vamos dizer assim. E então, um conselho, tá? O Conselho Americano de Construções Sustentáveis, já estava despontando no mundo também uma preocupação ambiental, muito mais em função de poluição, né? de uma degradação ambiental, da qualidade e da falta de integração ambiental, né? A gente vê até hoje assim, as inundações, as enchentes, é pura falta de integração, né? de ter ali, se era um terreno que era permeável... Porque daí, no final, fazer um parênteses, no final dos anos 90, se deu conta de que não era só energia, né? Tanto que a Standard 90 é uma norma de eficiência energética que está dentro do LEED. O LEED dá um forte peso à eficiência energética, porque causa muitas emissões nos Estados Unidos, um impacto ambiental muito grande, mas não é só energia, então eles começaram a ampliar o leque. Exato. Então, nos anos 90 se preocupava muito com conservação de energia, depois passou para sustentabilidade e aí por diante. Então, esse conselho identificou isso, né, e começou a criar algumas referências, tá? Então, puxou a norma da ASHRAE, Standard 90, puxou o EPA Act, tá? Que tem a ver com a Agência de Proteção Ambiental Americana, e trouxe o American Standard, por exemplo, o consumo de dispositivos, né, de torneiras e vasos sanitários, etc. E criou o Conselho Americano de Construções Sustentáveis, o USGBC, criou essa norma do LEED, né? Esse processo de certificação, que é o mais relevante, talvez, no mundo todo, tá? Existem vários aí ao redor do mundo, o HQE lá na França, o BREEAM no Reino Unido, não me recordo, tem uma no Japão que também era muito relevante e importante, apesar de aqui no Brasil a gente não ter quase nenhum contato com ela, e se instituiu o LEED. E daí a gente pula nessa tua linha do tempo que a gente falou, da tua graduação, do teu mestrado, tu já é doutor, tu já defendeu o teu doutorado. Eu vou puxar ali, é bom que falou do LEED, que nós vamos chegar lá. Eu vou voltar, a conversa aqui vai longe, tá? Sim. Não, brincadeiras à parte, aí... Então, a gente estava vindo da graduação e TCC, tá? Então, todo esse estudo em eficiência energética na simulação me despertou a curiosidade ali, a dúvida, né? A incerteza no modelo, as incertezas. Então, coincidiu que naquela época no laboratório a gente tinha um projeto de pesquisa que era desenvolver um software nacional de simulação. Então, meu orientador lá juntou alguns professores na UFSC, na mecânica, tudo. Cara, vamos fazer um software de simulação. Tinha um projeto do Sebrae. Então, até chegou a batizar o software, tudo. Chegou a ter uma versão, mas nunca conseguimos distribuir, tá? Essa é uma outra história também. É muito difícil desenvolver software, precisa de muito recurso humano para testar tudo. Vocês sabem bem como é que é. Sim. Mas no desenvolvimento, eu comecei eu era o bolsista lá que fazia os testes, né? Então, tu tens que testar o código de todo mundo. E tu acaba aprendendo sobre ar-condicionado. Então, eu já tinha um pouco dessa bagagem da simulação. Não sabia quase nada de ar-condicionado ainda, mas comecei a conversar com o professor que fazia o cálculo de carga térmica, tudo. E num determinado momento, ele meio que disse assim, pô, não tem como revisar o código de novo. O código eu já passei. Então, é isso. Cada um já tinha lá as suas horas, né? O pessoal já estava meio com a paciência esgotada, o software já tinha que ser concluído. E aí, eu meio que abracei a causa. Não, eu vou estudar, então, carga térmica, como que é o cálculo de carga térmica e ajudar a conferir o software com o programador. E aí foi o meu mestrado, cara. Eu comecei a estudar o cálculo de carga térmica, não tinha nada a ver com a engenharia civil na época, mas é porque eu queria deixar o software viável.
E a gente não queria, na época não tinha também arquivo climático suficiente no Brasil. A gente tinha 14 cidades, tanto que tem um livro lá, né? O que é o arquivo climático, Fernando? O arquivo climático é um arquivo mesmo de computador que tu tens lá os dados do clima de uma cidade, né, específica, de uma estação meteorológica. Medido por uma estação. Medido por uma estação, tratado, né? Que às vezes tu tens os espaços, tudo, mas tu tens lá um arquivo com os dados completos de um ano. De um ano, mas uma média de um período. E aí tem tempo. várias metodologias para tu definir esse arquivo, né? Ou é uma média dos meses, ou é uma média dos anos. Então tu tem lá um arquivo típico, né? Tá. O que é o clima típico de Florianópolis e São Paulo. E a gente tinha 14 cidades no Brasil com arquivo de um ano. Era difícil de ter isso no final dos anos 80 para 90. Então Sim. tinha lá um compilado, alguns arquivos. Mas a gente tem no Brasil as normais climatológicas, Sim. que daí tinha para... Agora não me lembro a quantidade, se era 300 ou 600 cidades, mas tu ampliava umas 300 cidades, tu tens as normais, que é uma metodologia também adotada no mundo inteiro, onde tu tens as médias das máximas mensais, as mínimas, tudo, dados de pluviosidade. Então, o meu mestrado foi a partir das normais, tu estimar o consumo anual. Pô, eu curti pra caramba, tá, de fazer, porque eu estudei estatística, tudo, como tu fazer estimativa a partir de amostra para a população. Tu tens uma amostra de dados, que é uma média, como tu sair de uma média da temperatura, estimar a temperatura do mês inteiro e fazer uma estimativa de consumo, que a gente fala grosseiramente de dar um chutão. Então, publiquei o artigo, a gente conseguiu validar o software com isso. Estudei o cálculo de carga térmica e aí, como é que eu ia testar o algoritmo para fazer toda essa conta, né, essa estimativa? Comecei a estudar programação. Então, eu mesmo implementei todo o código numa planilha do Excel usando o Visual Basic. Então, já fica a dica para o pessoal que está nos assistindo aí, né? O que a gente precisa hoje para ter um mínimo de sucesso aí profissional? Saber um pouquinho de inglês, que todo esse material era em inglês, e um pouco de lógica e de programação, que se fala tanto hoje de Python, tudo. Então, aprenda uma linguagem, né, para poder se virar. Eu discuto com muito programador aí, amador também, que eles tu não usa o Python. Não, cada um usa a sua linguagem, cara. O importante é, me dá um mês aí com um livro de Python, começa a programar em Python. É traduzir, é outra sintaxe. Traduz depois para se comunicar. C, esses dias até postei, comprei um livro lá de C, que o programa esse era feito em C++. Eu disse, pô, eu quero estudar C agora. Não estudei ainda, o livro tá novinho lá. Mas a gente já faz uma propaganda pra galera, né? Vamos estudar também por curiosidade. Mas enfim, tu adota uma linguagem, vai. Então, cálculo de carga térmica, aí tu vai aprimorando o inglês técnico, vai estudando a lógica de programação, estatística, tudo isso até o mestrado, cara. Vale a pena. Então, o que eu falo para meus alunos hoje, como orientador, né? Tens que escolher um tema em que tu quer te aprofundar e que tu vai ter uma contribuição para a sociedade. A tua tese, a tua dissertação, ela está disponível? Está disponível. Se consultar lá para aprender? Está disponível. Está disponível no repositório da UFSC. Inclusive, teve o artigo publicado, tem uma série de citações. Até hoje ainda o pessoal está citando, porque é um método simplificado para tu estimar o consumo de energia. Teve uma aluna de doutorado, defendeu no ano passado, que usou também o mesmo método. Ela já deu uma aprimorada, fazendo o consumo, que eu usava o consumo do dia mais quente, do dia mais frio, e interpolava, né, para chegar no consumo do mês inteiro. Não exatamente assim, tu tem que chegar ao que é o meio termo. Então, ela já começou a fazer o cálculo de 2 em 2 dias, tá? Para aprimorar, que hoje a gente tem mais recurso computacional. Legal. E daí, do mestrado, engatei no doutorado o seguinte, o estudo de incertezas e sensibilidade. Que era história. Então, foi puxando aquilo. A gente já tem um software... Que a minha meta, cara, e aí tem tudo a ver com a nossa conversa aqui de hoje. A meta era o quê? E ainda é hoje em dia, né? É tu poder fazer análise de forma simplificada. Né? Até brinco, e ontem estava conversando ali com outra aluna. Para sair só da academia e ir para a prática, para ajudar a vida real. Exatamente, que daí a gente fala em BIM, pô, não tem como o Revit, tem lá o botãozinho do Energy Plus, mas tu tens que tratar todo o modelo, não tem uma forma mais simplificada de eu chegar das características desse prédio, como o Ed faz isso, né? O Ed é outra certificação, depois tu já explica pro pessoal aí. Tu tens lá a característica, o prédio tem essa volumetria, esse tipo de parede, ar-condicionado X, vidro Y, me dá uma ideia de consumo. Pô, mas que tem uma certa precisão para que eu possa testar diferentes tipos de vidro, brise. Então, a meta era essa. Sim. Uma coisa mais simplificada, mais expedita. Nessa linha de precisão, é engraçado, né? No BIM também a gente sofre bastante com essa dúvida. O Marlon pode comentar um pouco. Mas a gente sempre também está nessa dúvida. Pô, até onde a gente vai, né? Porque adianta a gente ir tão a fundo... E não vai ser efetivo, porque na realidade a gente não vai conseguir medir ou não vai chegar nesse nível de precisão na obra. Então, essa questão de realmente ver o quão a fundo tem que ser. A ideia é que a gente seja efetivo, né? Tanto na análise térmica quanto na análise de compatibilização.
é importante a gente sempre ter esse viés de, pô, mas como que vai ser executado? Será que vale a pena eu falar, não, é 2,5 o reboco, porque daí vai ser atendido com a norma? Será que o pedreiro realmente vai atingir esse 2,5? Então é algo que a gente tem sempre que trazer esse pessoal de obra, que nem você fez na sua graduação ali, né? Ter contato com o pessoal que está utilizando aquele imóvel, aquele empreendimento, entender como é que foi a execução, para conseguir trazer de volta para a academia, trazer de volta para as análises a realidade realmente que a gente tem aqui no Brasil. Eu entendo que acho que o BIM ele traz desde da sua origem essa visão da importância de entender o nível necessário de informação ou lógica que eles tinham estabelecido um tempo atrás, né? Que é, cara, a gente está criando um projeto do zero, quer dizer, as decisões mais importantes são aquelas que a gente usa na concepção, só que elas são macro, né? Elas não são definir reboco, elas são definir espaço, geometria, forma do prédio, né? E isso é uma coisa que a gente sempre traz nas nossas análises, né? Quer dizer, nosso fluxo de análise de projeto parte desse princípio. Porque se a gente começa a resolver o micro sem estar com o macro bem resolvido, vai gerar retrabalho. Exato. Então, eu acho que a concepção de projetos, ela deve passar por isso. Eu até queria fazer um parênteses com o Fernando, que eu sou arquiteto, já me formei há mais de 15 anos. Como é que está a questão da academia nesse aspecto de desempenho energético? Porque eu não me lembro de ter atacado essa temática tão forte. Eu lembro de ter estudado conforto ambiental, né, nas diferentes vertentes, física também para essa parte, mas eu não me lembro dessa parte de desempenho energético tão aprofundado. Então, na arquitetura, eu dou aula na arquitetura aqui na UFSC, né, na Federal de Santa Catarina. Nos cursos de arquitetura já é inserido desde a década de 80 as cadeiras de conforto ambiental. Então, você tem conforto térmico, lumínico e acústico. E cada universidade tem lá as suas disciplinas, né? Às vezes é integrada, conforto 1, 2 e 3. E tem também a introdução à física do ambiente construído, com algum outro nome. Então, é obrigatório na arquitetura ter essas cadeiras de conforto. Na engenharia civil, no tempo ali que a gente fez, era optativa ainda, desempenho térmico. Hoje já está incluída na grade. Se eu não me engano, já foi incluída como obrigatória também. Mas não tem, assim, uma... Porque as diretrizes curriculares do MEC, elas são muito genéricas, assim, só especifica, né? Ó, você deve formar um arquiteto urbanista com noções de uso dos materiais, né? Uso consciente, respeito ao meio ambiente. Então não diz lá, você vai ter a disciplina X, Y, Z. Então depois as universidades vão definindo. Mas assim, a gente já tem, cara, aí fica o nosso puxão de orelha para nós mesmos, né? Essas disciplinas de conforto há mais de 10 anos, vai dar quase 40 anos sendo lecionada, 89, 90, vai dar uns 30 anos aí, os arquitetos formados já há bastante tempo estudaram isso. Tu estudou lá na graduação, conforto térmico, tudo. E na engenharia civil, como optativa, né, a gente não tinha tanto foco. Acho que engenheiro ainda que teve menos contato com isso. Mas na arquitetura é o básico, vamos falar assim. Então, a aplicação, aí, o problema que eu vejo, né, a gente volta para as ferramentas. Então, da mesma forma como a gente passa, às vezes, com algumas estimativas de vãos para chegar numa viga, né? Não tem a regrinha lá, a estrutura não é minha praia, mas tem L sobre 10, L sobre 12. Tem o livro do Iopanã, que é famoso, o pessoal adora na arquitetura, que tem os ábacos lá em função do vão e o tipo de estrutura que tu tem. O meu trabalho ontem, que eu estava conversando com uma aluna lá para fazer um artigo, é justamente para tentar chegar num ábaco de desempenho térmico. Que eu consiga especificar assim, ó, tem uma determinada área de janela, se tu tiver esse vidro, tu tens que ter esse brise. Ou não vou ter brise, então tu tens que ter esse vidro para essa área de janela, para essa orientação solar. Então, para ter algo mais expedito, que é o que as nossas normas deveriam ter. A nossa norma deveria ser mais didática, né? Quando eu estou nas comissões de norma, eu luto por isso. Assim, vamos tentar chegar num texto mais didático na norma. Ela tem que ser autoexplicativa. Mais prático, né? Mais prático. Tem que transformar em realidade, né? Tu não pode deixar muito os acadêmicos escrever norma, cara, tá? Eu tô falando agora por mim mesmo também, né? Sim. Porque senão tu vai vir com aquela resposta de que, não, depende, né? A área de vidro depende do tipo de parede que tu usou, onde é que é o prédio. Mas pro dia a dia, o arquiteto não tem tempo para isso. Porque o nosso BIM ainda e o Revit lá, citando um dos softwares, né? Ele ainda não tem essa capacidade de estimar o consumo de energia automaticamente sem ter um trabalho em cima do modelo. E isso leva tempo e ninguém quer gastar esse tempo. Mesmo porque é integrado, né? Não é só em um modelo, é no modelo federado com uma série de inter-relações, né? E fazendo parênteses também, eu acho que o problema foi como o BIM foi inserido
no mercado de trabalho e né, nessa parte acadêmica e profissional, porque sempre foi com o viés de produzir documentação mais rápido. E nunca com o viés de trabalhar a informação para ela ser utilizada em outros aspectos. Por isso que a gente vem com essa carência e não consegue ter essa confiabilidade do modelo hoje, porque as pessoas aprenderam a usar de uma maneira subutilizada, digamos assim, né? E na parte térmica a gente tem um problema sério que é o que vem primeiro. Como é que eu vou simular um prédio que não existe? Se eu estou concebendo o projeto. Então, uma das linhas que me interessa bastante ali de pesquisa, né? A aplicação da simulação no estágio inicial de projeto, que é o Early Design. De criação. Exatamente. Então, aí que a gente vem com uns modelos simplificados. Então, toda a minha carreira, vamos falar assim, de pesquisa, vai meio que pautada nisso. A coluna vertebral é essa, cara. É ter uma ferramenta simplificada para poder auxiliar no projeto, na concepção, porque tu não tem ainda a volumetria definida, né? Mas tens uma ideia. Não quer dizer simplista, né? Ela é robusta, né? Ela é abrangente, Exatamente. Ela é técnica, mas ela consegue simplificar para poder entregar realidade e praticidade aqui na ponta da vida real. É exatamente isso. Eu falo exatamente a mesma coisa nas discussões de norma, só que usando o contrário. Porque quando as normas começam a ficar muito complexas, né, todo mundo vai dando pitaco numa comissão, não, mas tem que inserir aquilo. Aí eu já sendo alerta sempre, olha, um método mais complexo não quer dizer que é o mais preciso. Né? Então, e o mais simples também não quer dizer que ele não tem precisão. Então, porque tu pode estar caindo lá na regra do 80-20, né? Tu pode estar igual um orçamento, né? Tu fica, se tu for esmiuçar um orçamento de obra e contar prego e contar parafuso, exatamente. porque precisa, porque tem prego, tem que... Mas tu vai na curva ABC. Exato. E a curva ABC do desempenho térmico é vidro, a fachada, vidro, se for um prédio, né? O vidro, área de abertura e eficiência do ar-condicionado, horas de uso. E 20% desses elementos vão ser responsáveis por 80% da ordem de grandeza. E daí a gente já começa a acertar aqui, né? É isso. E a gente pensa que o estudo de viabilidade, o estudo preliminar, quer dizer, essa etapa é a que define todo o resultado, né? Tanto econômico quanto desempenho e o quanto tempo e o quanto tem profissionais integrados ali, né? De diferentes disciplinas trabalhando nesse processo. Normalmente é algo muito pensando em produto, falando de mercado, arquitetura, mas não tem envolvimento multidisciplinar para conceituar de maneira adequada, né? Essa é a palavra correta, multidisciplinar. O que eu mais tenho visto hoje do BIM é a gente parar de enxergar os projetos por disciplinas e enxergar o projeto de um prédio. Né? Porque quando a gente não tinha um modelo para representar, não tinha os softwares para calcular, a arquitetura, né? A criação da arquitetura, ela sempre foi quase que isoladamente responsável pela criação do projeto do prédio. Quando a gente tem hoje mais elementos e mais diferentes tipos de necessidade, até de automação, de dados, de energia, de hidráulica, de reaproveitamento, de ar-condicionado, de impermeabilização, de uma série de questões que influenciam determinantemente para a concepção do projeto, o arquiteto ele sai daquele protagonismo, eu não quero usar nenhuma palavra exclusivo. Exclusivo, e passa a ser, de fato, um colaborador junto com o time multidisciplinar para, de fato, projetar. Ele é um gestor, né, também, é o gestor de todo o projeto, né? Exato. Eu enxergo isso. E até uso nas disciplinas ali uma provocação nas primeiras aulas assim do semestre, uma foto de um prédio no osso ali, entregue. Eu até tenho uma foto do Eldorado lá, que está sem o forro, mas tem uma foto bonitinha com a fachada completa. Aí pergunto, quantos sistemas vocês enxergam aqui? Quantas disciplinas de projeto tem nessa imagem, né? Tem várias ali. Aí é um outro exercício também. Se tu for discutir a fachada, né? A escolha do vidro. Quantas disciplinas a gente chama para uma reunião, cara? Vamos listar aí. Tu vai chamar... Iluminação entra. Ar-condicionado. Estrutura. Figa de borda. Arquitetura. Ancoragem. Arquitetura de interiores, porque define o layout. Sim, tinha reunião que tinha pessoal de iluminação de interiores, porque tem a iluminação perto da fachada, influencia também. Aí tem automação, também entra, às vezes tu tens automação de fachada. Então tem reunião que são 3 disciplinas para um detalhe, e tem outras que são 6, 7. Então, para escolher o vidro, tem um consultor de vidro, de eficiência energética, que daí era eu, né, a gente lá, e o consultor de caixilho, que é diferente também, o cara que está dimensionando toda a estrutura da fachada. Então, tu tens umas 10 disciplinas ali, exagerando aqui, né, meia dúzia, 10 disciplinas, para decidir um detalhe. E o arquiteto ele precisa ter um pouco de noção para poder conversar com vocês. Ele não precisa saber tudo ali.
É o que eu tento provocar meus alunos. Tu precisa entender um pouquinho de ar-condicionado, os diferentes sistemas, até para ter uma linguagem, a comunicação, para conseguir se comunicar com o projetista de ar-condicionado e pensar em soluções em conjunto com ele, né? Sim. Para saber se eu preciso ter tomada de ar exterior na fachada ou não. Não, eu sei que dá para fazer um sistema que não precisa ter tomada de ar exterior na fachada. Se o arquiteto souber isso, ele já consegue... Interno, ele consegue induzir a conversa para um prédio mais eficiente, né? Eu quero voltar, Fernando, nessa construção do que a gente viu aqui da linha do tempo nossa, da humanidade, com a linha do tempo da tua carreira, tá? E eu falei lá do USGBC, falei do LEED, e tu estava falando aqui de mestrado e doutorado, tá? E o LEED, então, que é uma certificação relevante, né, trouxe de maneira definitiva a necessidade desse tipo de estudo. De simulação, tudo, né? Porque era um pré-requisito fazer isso. Exato. Né? E antigamente, quando começou isso, né, o mercado brasileiro, que começou ali com São Paulo e Rio de Janeiro, com algumas torres corporativas. Talvez o primeiro foi aquele Banco Real, lembra aquela agência do Banco Real, que talvez tenha sido a primeira, mas a gente já tinha no mercado duas grandes torres corporativas em São Paulo, que era o Eldorado e o Rocha Vera Towers, e tinha o Ventura Towers no Rio de Janeiro. E com as consultorias contratadas, né, de certificação, que veio também de outra ponta, né, do Saulo Rosendo, nosso amigo e engenheiro, que foi o primeiro Lead AP do Brasil, que veio das normas dos sistemas de gestão integradas. Então, o Saulo trabalhava na implementação da norma do sistema de gestão da ISO 14000, que estava relacionada a meio ambiente, e já estava, então, vendo os Green Buildings, né, as certificações dos Green Buildings, como vai chegar aqui. Então, ele já se preparou. O Fernando correndo por aqui, fazendo a simulação, né? E viabilizou um primeiro time, daí entra um pouco de como nós também nos conectamos, né? Através do CTE, que é o Centro de Tecnologia de Edificações, que foi da onde a gente saiu daqui de Floripa para ir trabalhar lá. E o Fernando, então, foi talvez o primeiro profissional aqui no Brasil que conseguiu realizar a modelagem de um modelo computacional de eficiência energética para poder atender a auditoria do Sistema de Certificação Energética Internacional. Né? Então conta um pouquinho disso, Fernando, daí como é que foi o início, como é que te chamaram, né? O que estava, porque os prédios já estavam ali com arquitetos, com investidores internacionais, porque veio de grandes grupos investidores internacionais que fizeram essa norma e falaram, não, a gente já certifica nos Estados Unidos, queremos que os nossos espaços corporativos aqui do Brasil também sejam certificados. Então nasceu a demanda do mercado, o mercado sempre puxa a necessidade e a demanda. Beleza, temos aqui alguns consultores, estamos tentando fazer, dá para chamar os caras lá de fora para nos tirar alguma dúvida, mas e os outros todos? Nós vamos sempre ficar fazendo isso, sempre chamando lá o Paladino, não? Paladino, Tom Paladino. Isso, e o Viridian. A Viridian é a empresa que era contratada para fazer a simulação. Exato, então tinham as empresas de referência, e daí vamos sempre depender dele, porque o mercado vai crescer, Green Buildings vai se tornar a tendência e a realidade. Então veio o Fernando para São Paulo. Como é que aconteceu isso, Fernando? Então, cara, para fechar ali a formação, né? Eu estava pro doutorado, eu fui para análise de incertezas, aí focando mesmo em simulação, aí usando o Energy Plus. Comecei a usar o Energy Plus na versão 1, lá 1.2, né? Que tu nunca deve usar a versão 1, né? Então, eu esperei um pouquinho as cobaias, depois comecei a usar 1.2 e aí já fazendo algumas programações, já tinha pego aquela experiência no mestrado de programar com Visual Basic, Excel. Comecei a utilizar o Excel e a programação porque o Energy Plus não tinha interface. Então, para começar a montar os modelos. Então, comecei a montar algumas macros, não tinha interface gráfica. Para ver o modelo. Exatamente. Ali. E tu não tinha como configurar, era tudo em texto. Então, comecei a montar alguns blocos de código onde tu inserisse lá, eu quero X% de área de janela, ele monta o código da fachada. Ou eu quero um ar-condicionado. Ar-condicionado era um pepino. Então, eu peguei um template, né, um modelo de exemplo do Energy Plus, ar-condicionado de janela. Né, que na verdade não é chamado assim lá, é PTHP, o Package Terminal Heat Pump. Aí eu já fiz um programinha que, pegando o template dele, eu consigo configurar aqui o ar-condicionado de janela que eu quiser, para uma zona, 2 zonas térmicas, 3, a capacidade. Então isso foi, a bagagem de programação me ajudou para conseguir trabalhar com o software Energy Plus de forma mais ágil, para usar no doutorado, para simular vários casos depois,
Fiz 20 e poucas mil simulações. Na época era um absurdo, assim, tu deixava o programa rodando no final de semana, vários computadores, tudo com programinha. Nerd, né? Sempre fui nerd. Aí tu fazendo aquele programa, rodando tudo. Terminei o doutorado, cara. Aí já tava com uma filha em casa, né? E a gente se distribuía ali. Minha esposa ficava com a filha de tarde, ela dormia muito ruim à noite, a filha, a Clarinha. Tinha 1 ano e meio, por aí, 1 ano. Não, era novinha ainda. Eu fui para São Paulo, ela tinha 1 ano e meio. Mas, assim, o que a gente fez? Eu já estava para terminar o doutorado, nos últimos 6 meses eu dei o sprint. Então, como a filha dormia muito mal, a gente se revezava. Daí, eu ficava com ela de manhã, a minha esposa dormia, conseguia dormir e tudo. E eu, de tarde, eu sentava na biblioteca, morava perto da universidade, ficava trabalhando da 1 às 7 ou um pouco mais, até trabalhando na tese, focado. Aqueles 6 meses ali, foi até menos, uns 3 meses, para fechar a tese. Nesse tempo, estava angustiado de caramba, com uma filha, vou terminar aqui o doutorado, eu começava a olhar nas bolsa, com a bolsa, ainda com a bolsa, fazia um servicinho por fora, o pai ajudava no aluguel do apartamento, e assim a gente vai se virando. Aí eu pensei, o que vai ser da minha vida? Eu, caramba, quando eu virar para minha filha, tu vai dizer o quê, né? Eu sou o quê? Eu sou engenheiro? Não, engenheiro eu não sou. Aquela mesma angústia que o graduando às vezes o graduando tem. Tá já no doutorado. No doutorado, já com 20 e poucos anos, com 28, né? Aí eu pensei, pô, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu não sou um pesquisador, né? Não dá para dizer que era pesquisador, não vou viver disso. Também não sou engenheiro, que agora eu não sei quase nada de engenharia civil, porque eu me foquei em eficiência energética. O cara da obra, no caso, né? Exatamente. Era o cara que eu projetava ou ia para a obra. Aí eu comecei nos intervalos lá para arejar a cabeça, eu começava a ler algumas notícias e botei lá doutor, né, o que fazer. Não, mas tinha um site lá bacana que era o Universia, que era, acho que um instituto bancado pelo Santander, e tinha várias dicas para empreendedores, tudo. E ali me deu o estalo de, pô, o Brasil formava na época 7 mil doutores por ano. Eu disse, não tem como absorver tudo isso nas universidades. E eu também não queria dar aula. Eu disse, pô, não tem experiência prática nenhuma, eu vou terminar o mestrado e doutorado, já vou sair dando aula. Não tinha segurança para isso. Eu queria trabalhar em alguma coisa prática, né? Então eu saí do laboratório, aí eu vi numa das notícias nesse portal falava, né? Os doutores estão virando consultores. Deu, pá, vou ter que virar um consultor, então. Então, comecei a investigar como montar uma empresa, questão de tributação, como é que tu calcula as tuas horas. Então, tudo isso eu passo até para os alunos. Como é que tu monta? Teu mês tem tantos dias úteis, 22 dias úteis. Tu quer ganhar quanto? Quer ganhar 10 mil? Então, na época lá, acho que a gente precisava de 5 mil reais para viver. Aí, dividia os 5 mil nos 20 dias. Tu tens um dia para fazer o teu marketing, um dia para contabilidade, depois uns dias para fazer reunião, venda para o cliente, assim. Proposta. Fui aprendendo como montar toda a questão financeira também. E aí a gente montou a empresa. Eu defendi o doutorado dia 28 de fevereiro, foi no limite, cara. Até dia 28, defendi dia 28 e dia 30 de março a gente já tinha empresa montada. CNPJ. Que daí eu chamei a Ana Paula e a Michelle. A Ana Paula estava fazendo mestrado, a Ana Paula estava terminando o TCC e a Michelle fazendo mestrado. E a gente montou a primeira empresa no sentido de rachar as despesas. Pô, vamos rachar, cada um meio que por si, mas daí se tiver negócio junto, vamos fazer junto. E aí a gente já começou a fazer alguns serviços juntos. A gente conseguiu logo em seguida, até com uma indicação lá do laboratório, fazer um estudo para Saint-Gobain, de isolamento térmico, né, que era a Isover. E assim foi surgindo, cara, uma consultoria ali e outra. E isso foi em março. Em abril, eu me lembro que foi na época da Páscoa, que o Roberto Souza, então, me ligou, que o Lamberts, que era o meu orientador, ele tinha indicado que o Roberto Souza tinha o Ventura, que era o projeto lá que tu citou. Que já estava contratado lá. Já estava contratado a certificação, mas ele esbarrou porque eles precisavam fazer a simulação. Dessa área lá dentro. Como fazer a simulação? Ele lembrou do Lamberts, que os dois eram amigos, conhecidos. Pô, Lamberts, tem como fazer a simulação? Ele disse, cara, tem um cara que se formou aqui agora, terminou o doutorado, montou uma empresa, ele pode te ajudar. Aí eu lembro que era na Páscoa, porque o Bob lá me ligou, acho que na sexta-feira de Páscoa, quinta-feira. Ele disse, não, segunda-feira tu vem pra cá, então. Aqueles esquema de São Paulo, né? Segunda vem pra cá, a gente compra passagem. A Márcia vai te comprar passagem, lembra? Márcia Oliveira vai comprar tua passagem, tu vai pra cá. Aí eu fui, cara, ainda como um prestador de serviço. Cheguei lá, sentei, contaram o tamanho da bucha, que era simular o Ventura. E tu tá na universidade simulando caixa de sapato, né? Predinho aqui, uma salinha, que se dá errado não tem ninguém para conferir, né? Querendo ou não é isso, é pesquisa, tu publica, tá? Mas, sendo bem sincero, é isso. Tu
tu pode errar que não vai ter grandes consequências, vamos falar aliás, assim, né? tu deve errar, né? Porque tu estás no exercício de descobrir Pesquisando, os erros exatamente. E tal, exatamente fazendo isso, né? Com essa liberdade ali, né? Cara, daí chegamos lá, tinha que simular o Ventura, ar-condicionado, água gelada, circuito primário, 34 variável, acho que era, uma confusão do caramba. Só que o pior foi o seguinte, a gente chegou na segunda-feira e na quarta-feira já tinha reunião na Tishman lá. Aham. E o cara já me perguntou, o Nelson, né? Daí me perguntou assim, Fernando, só tá aqui para dizer uma coisa. Passa ou não passa? Passa ou não passa? Exatamente. Na hora eu pensei, pô, se eu disser que não passa, foi tudo em vão, né? Vai ter que passar, né? Então eu fiquei pensando assim, pô, mas o vidro é bom. E eu não entendia quase nada de vidro, não entendia nada de vidro. Sabia de vidro espelhado, vidro verde, fumê, coisas assim. E o prédio era todo revestido de vidro. E por que tinha que ter a simulação? Aí vamos entrar na parte técnica, deixando as historinhas um pouco de lado. Uhum. O prédio, o problema lá é o seguinte, a Standard 90.1, a norma citada no LEED, permite que tu siga o método prescritivo, né, seguindo as características da norma, ali, o prédio tem que ter vidro X, sistema Y, desde que tu não tenha mais de 40% de área de transparente na fachada. E o prédio era vidro de piso a teto, dava uns 60%. Então, se tiver mais, tu vai ter que simular e comprovar por simulação que tu compensa com outras estratégias, ar-condicionado, tudo isso. Até, né? Por que isso, né? Porque o mercado daí de construção, né, já estava exigindo uma certa agilidade do processo construtivo, né? Tu conseguia pré-fabricar os painéis da fachada e vir montando de uma maneira mais rápida. Então, tinha uma necessidade mercadológica, tinha uma questão de uma configuração corporativa, né? O design corporativo de prédios envidraçados por conta dos grandes centros de climas temperados superiores, vamos dizer assim. Exatamente. A demanda era isso, nós vamos falar bastante, vamos chegar no livro ainda. Então, eu fui lá para resolver o problema que era, a gente precisa resolver essa simulação. Depois eu fiquei sabendo que eles fizeram um orçamento com a empresa americana, que, se eu não me engano, era 25 mil ou 40 mil dólares. Então, eu digo, caramba, né? Eu falei ali que queria ganhar 5 mil por mês na época, era o que a gente precisava para viver, 5, 6 mil. Pô, se eu vender por 25 mil reais, já estava excelente. Foi mais ou menos essa a faixa de preço na época de consultoria, que era para simular um prédio daquele, 25 mil a 50 mil reais. Enfim, ali então, fiquei uma semana trabalhando para montar o modelo, lógico que não deu, né? A gente montando um pavimento só do prédio, fiz essa reunião e na sexta-feira eles falaram, não, semana que vem tu volta. Aí eu voltei lá na outra semana, conseguiu evoluir um pouquinho e aí a gente voltei para casa, ainda morando aqui em Santa Catarina, e continuei trabalhando à distância com alguns projetos contratados. Então era o Ventura, depois entrou o doutorado, o Eldorado e o laboratório lá, o Del Boni Auriemo. Era um dos primeiros, que nem precisava de simulação. Tinha o banco Morgan Stanley, que era um andar, acho que foi esse, antes do Del Boni ainda. E eu me lembro que eram 3 projetos. E isso ali em abril, maio. Em maio a gente começou a negociação de que, vem morar aqui. Né? Aí eu disse, não vou morar em São Paulo. Eu nunca tinha ido em São Paulo antes daquela vez, cara. Tu vê, com 28 anos, a gente morando, para ver como a gente fica tão distante assim dos grandes centros, às vezes. E era naquela época, né? Hoje é tão fácil, né? Ir para lá e para cá. Sim. Então, depois de algumas conversas, negociações, a gente chegou num valor de salário que eu resolvi arriscar. Aí falei com a esposa, tudo, e a gente levou. A filhinha pequena, tudo, a gente se mudou para São Paulo, trabalhamos lá no CTE. Aí, cara, eu comecei no dia 12 de junho, eu não esqueci porque era o dia dos namorados, né? De 2007, isso já era. Então, de junho até o final do ano, a gente tinha em junho 3 projetos, até o final do ano eram 15 de certificação LEED. Aí já tinha entrado o Eldorado, o EcoBRN, vários outros projetos ali. E no outro ano, aí já estava em 2008, já tinha 50, acho que quando eu saí eram 50. 70 já na época. No final do outro ano acho que já tinha quase 50. De 2008, no caso. 2008, né? Daí sim, tá certo. Então, 2008 ali era um ritmo frenético. Tinha uma equipe com mais 3 pessoas, 3 ou 4, fazendo simulação, que era uma novidade para mim, então, de fazer simulação no mercado, né? Para tu dar vazão, né? Montar relatório técnico, a gente não sabia. Uma coisa que tu mesmo estava descobrindo como ia fazer, já estava capacitando para conseguir escalar ali e não tinha ninguém fazendo, era tudo acadêmico. Fazendo teste de área de janela. Não, eu quero montar um sistema, um ar-condicionado, VAV, não sabia o que era VAV, caixa VAV, VRF, cara, VRF. Aí vou fazer outro parênteses. Começamos a simular o Eldorado. Todo mundo no mercado criticando o Eldorado porque tinha VRF.
pessoal da Trane batendo em cima, dizendo, não, é um absurdo fazer um prédio VRF com esse tamanho, com essa dimensão, 100 metros de tubulação de gás refrigerante. Hoje a Trane vende sistema VRF. Tá? E lá era o do Daikin. E eu perdendo o sono porque o sistema... Tu tinha que comprovar que ele era mais eficiente. Eu estudando, vi que ele era mais eficiente, mas não conseguia modelar. O Energy Plus não tinha modelo para VRF. Então, fiz toda uma modelagem por fora, no Excel, de novo, a programação, voltando a resolver os problemas. Então, fiz a simulação no Energy Plus, tirava os resultados para o Excel e o cálculo de carga térmica transformava em consumo a partir das curvas do ar-condicionado, pegando os datasheets deles, fazendo a correlação, de novo, programação e estatística, porque eu sabia estatística e sabia programação, consegui resolver o problema. E interesse em resolver uma necessidade também, né? Resolver não tinha como não entregar o tinha que entregar, era coragem. Tava lá, né? Era coragem, né? Isso também era importante para nós, a gente não tinha medo, né, cara, de fazer essas coisas. E outra coisa, o que me deu a confiança e a coragem é saber que o diretor da Daikin, que vinha lá do Japão, ele veio, se eu não me engano, 15 vezes do Japão para cá em 2 anos. Uma coisa assim, eles falaram. Eles queriam introduzir a tecnologia no mercado que era o maior prédio com VRF no Brasil, 3.000 HPs. 3.000 e poucas HPs, que vai dar o quê? 2.000 e poucas TR, né? 2.400 por aí. Depois veio o Cidade Jardim ali, 3 torres com 3.000 HP cada uma. Eu acho que a gente também chegou a dar consultoria naquele projeto. Mas o do Eldorado, então, foi a certificação, foi encaminhada, deu certo, né? Foi aprovado todo o cálculo, porque no LEED tu não precisa seguir exatamente o que está no modelo, tu pode fazer cálculos à parte. Sim. Né? O cálculo de engenharia. Tu conseguir demonstrar que de fato está fazendo sentido e que é verdadeira a conta. Exatamente. E ali a gente conseguiu resolver, treinar a equipe, isso era 2008. E, cara, no final daí entrou a crise, aquela de 2008 para 2009, e aí veio a pressão na empresa para que todo mundo vendesse também, né? Pô, agora vocês ficam só no escritório, vocês têm que oferecer serviço, tudo. E aí veio o convite naquela época eu comecei a pensar, vou ter que sair para vender agora. Eu não sou vendedor, o meu negócio é técnico, eu sou nerd, eu sento, já programa. Na graduação, no mestrado, no doutorado, já consegui viabilizar a consultoria, agora eu tenho que vender. Tem que vender aqui, ainda, porra. Não, vamos para outro lugar. Mas aí numa dessas o Tomás me ligou lá, da Iawatts, né, da outra empresa. Sim. Então ele me ligou e disse, e aí, Fernando, tu tá feliz? Uma ligação assim do nada, né, cara? Perguntando se tá feliz. Aí eu pensei, acho que eu não tô. Então aí que surgiu aí, algumas conversas com o Tomás, surgiu a coragem ali de sair então do CTE e seguir o voo solo. Aí conversei com o Roberto Souza e disse, eu acho que não vou crescer mais aqui. E vamos ser sinceros, se eu vou ter que vender o meu serviço, né, me dedicar também a isso, eu vou vender para mim. Então, e essa é a coragem do empreendedor também, de pegar e arriscar no seu próprio negócio. Então a gente saiu, me associei lá ao Tomás, depois tu veio junto, para a gente tentar mesclar. Então, qual era o trabalho do Tomás? Ele fazia medição no sistema de ar-condicionado. E eu viria para fazer simulação. Para fazer o cara crachar ali. Exatamente. Então, um faz o cálculo e o outro verifica. Né? A gente ficou alguns meses lá tentando algum projeto junto, a gente acabou não conseguindo fechar nenhum projeto junto. De volta às origens, Fernando, do trabalho que tu fez lá no prédio da Fiesc. No prédio da Fiesc. Eu cheguei a fazer medição, cara. Tem um monte de história aí, na verdade. Fiz medição de eficiência de chiller, colocando termopar na entrada e saída de água gelada, estimando a vazão. Tu tem vazão, tu tens a delta T, tu contém a massa, tu tem carga térmica. E tu conferia, media o consumo. Inseria as garras lá para medir consumo de energia. Então é muita coisa assim que a gente foi estudando. Quando eu saí até do Labier, nós vamos chegar no concurso aqui na UFSC. Quando eu fui fazer o concurso, tem que montar o currículo. Então eu comecei a resgatar todos os projetos do Labier. Foram 30 projetos, cara, no laboratório de eficiência em 10 anos. Assim, pegando projetinho de consultoria e tudo. Então não ficava num projeto de pesquisa só. Tanto que o doutorado, não fiquei os 4 anos fazendo o doutorado. Fiquei 4 anos trabalhando no laboratório, fazendo várias coisas. E lá no final, eu disse, agora eu vou ter que pensar na tese. O que vai ser a tese? A gente desenhou, rascunhou, e aí fui fechando o texto. E essa vai ser a tese de doutorado. Foi no último ano ali, ou 6 meses. Era um outro ritmo que a gente não vê hoje em dia. O pessoal quer muito cumprir a regrinha, né? O método, tudo, de um determinado
passo a passo. Mas, enfim, o Tomás tinha chamado lá, a gente montou a empresa, depois a gente acabou não fechando nenhum projeto junto, tentando, né? Mandando proposta, fazendo reunião. Cara, aqueles 2 anos de reuniões técnicas lá no CTE, eu fiz as contas lá na época, tinha agenda, foram mais de 300 reuniões de projeto, cara. Então era um ritmo louco, porque o ano tem 50 semanas, tu fazia 3 reuniões por semana, era mais até, em algumas semanas, né? Sim. Então não tinha semana que tu não tivesse reunião, então tu ficava trabalhando, eu ficava trabalhando lá no modelagem, que é um trabalho solitário, né? De ficar de programação praticamente. E de tempos em tempos tu tens que ir lá e apresentar para o cliente. Que era quase que uma banca de TCC de mestrado doutorado Deus o livre, cara. né, Fernando? Para defender Deus o livre. E o diretor já lá no topo, pousando de helicóptero e dizendo, mas por que passa? Por que não tá passando? Eu ficava indignado com isso. Cara, eu ficava indignado porque é o seguinte, eu não via nenhum calculista, né, o projetista estrutural, o cara de elétrica, sendo questionado assim, né? Por que a viga aqui vai ter 1,20 m a viga de borda? Mas o meu modelo de eficiência energética, todo mundo perguntava, mas tu usou o vidro certo? Então é porque isso, a questão, eu brinco assim, mas é questão de cultura, que era uma novidade. E de ignorância técnica também, ninguém conhecia, ninguém sabia como é que se fazia, né? E a gente tem que deixar claro uma coisa assim, a simulação energética é uma estimativa igual ao cálculo estrutural. Então, uma ordem de grandeza. Uma ordem de grandeza. O cálculo estrutural, o prédio não está sendo utilizado como o projetista considerou. Claro, mas ele não está sendo majorado, está tendo coeficiente disso, coeficiente de... Ele não vai fazer na média, ele vai fazer no máximo. Pô. Isso a gente aprende. E a eficiência energética, o cálculo de ar-condicionado é semelhante ao estrutural, é no máximo, o ar-condicionado não pode falhar. Então o pessoal fala do shopping center. Shopping center não pode falhar o ar-condicionado no Brasil, porque na época de maior movimento é o Natal e é verão. Então shopping center, tudo tem redundância, ar-condicionado, ou se não for, 3 vezes a capacidade, porque não pode falhar. Então não é questão de superestimado, nada disso. Redundância. Então, tu estima pelo pico e depois tu faz o consumo por uma condição típica. E isso era difícil de entrar na cabeça dos clientes. Sim, a né? carga parcial, a carga, exatamente. Aí ficava naquela discussão do parafuso, mas o nosso prédio ele é utilizado ao meio-dia, não é? Eu digo, cara, a gente só precisa aqui ter uma estimativa para dizer se o prédio é eficiente ou não. Então, isso valeu para criar os calos, né? Os clientes ficavam questionando tudo e a gente tinha que ter resposta e voltava para casa para estudar e era questionado duro algumas coisas, né? Exato, tinha lá... contra dados, contra números no argumento, né? E o que a gente vê assim em projeto realmente é que muitas vezes vocês fazem a análise, fazem a análise de desempenho e tudo, a questão térmica ali, daí chega um usuário, não, mas na minha cidade, pelo que eu vejo aqui, a minha sensação térmica não é assim, não vai dar... Então é engraçado como que vocês são questionados às vezes, ou até o projeto, né? Todo mundo tem um pitaco, né? Não, mas assim, aqui a gente, pela experiência que a gente tem, acredito que não precisa ser desse vidro, vamos poder fazer um pouquinho menor. Ou não, vamos fechar tudo porque esse vidro aí não é garantia que vai funcionar. É de um único dia, né? Que ele teve uma experiência, ou aquele dia mais quente do ano é aquele que ele está considerando como padrão, vamos dizer assim, né? E aqui a simulação está trazendo o arquivo climático, a variação, etc. E aí tem um detalhe importantíssimo, o arquivo climático é a temperatura medida de forma normatizada, né, ou normalizada, agora não sei qual é o termo correto que a gente fala ali, mas é de acordo com as normas, numa estação meteorológica, sem obstrução nenhuma. Então está medindo agora lá no aeroporto, provavelmente pode estar 29, 30 graus. Aqui no centro da cidade vai estar 32, 33, 34, dependendo de onde tu tá. E se tu tá no sol, tu vai sentir o que tu tá pegando de sol, depende da tua pele, da tua roupa. 40, 45 graus, então aquela estimativa, o termômetro da rua ali, ele vai mostrar uns 40 graus, mas oficialmente a temperatura do ar não é 45 graus. Ali a madeira do deck estava 60 graus. 60 graus, é o que a gente vai sentir numa camiseta preta se tu ficar no sol ali direto. Então, é esse tipo, o pessoal vai lidando com o dia a dia, quando é conforto térmico, né? O dia a dia, não, mas não é tão quente assim, ou eu vi uma obra na Alemanha que tinha janela de piso a teto e não tinha problema nenhum. Eu digo, caramba, realidades diferentes, né? Estações diferentes que tu foi. Então, esse foi complicado naqueles 2 anos ali. Até por curiosidade, desculpa interromper, mas o que eu vi, assim, você comentando essa trajetória, muito é empreendimento corporativo, comercial, né? Como que isso daí se traduz agora, nos últimos anos, para o mercado imobiliário de residencial, né? Realmente a gente está tendo essa migração, porque eu percebo assim, muitas coisas são... não, primeiro a gente vai resolver no centro do Brasil ali,
São Paulo é tendência, traz essas novidades e conforme for passando o tempo, o pessoal vai tendo essa conscientização e vai saindo dos grandes centros e entrando nas outras cidades, né? Vocês percebem isso? Está indo mais para a incorporação ou na incorporação imobiliária o pessoal ainda não consegue entender esse valor, essa relevância de análise de desempenho, certificação LEED, feature? Tiago, vou dar a minha visão e depois o Márcio dá a visão dele aí. Até tenho curiosidade para saber o que o Márcio está enxergando desse mercado. Mas o residencial eu vejo o seguinte, o consumidor não tem essa liberdade de escolha ainda por desempenho, tá? Ele vai escolher por custo e localização para comprar o empreendimento. Eu vejo por conta própria. A gente comprou um apartamento recente, fui escolher o que cabia no bolso e se a localização é razoável. Tá? Não tem muito como escolher, eu quero um outro nível de desempenho mais elevado. É o que eu enxergo. O consumidor do residencial, a não ser o top, né? O classe A, que ele pode escolher, diferentes, né? O mercado de alto luxo, vamos falar assim, diferentes níveis de qualidade. Mas o usuário padrão, o usuário médio, ele vai escolher pelo que cabe no bolso e localização, provavelmente. E às vezes ele nem tem esse conhecimento, né? Não é que nem quando tu vai comprar carro, tem um adesivo do Inmetro lá, falando tantos quilômetros por litro. Não tem isso, é eficiente, não é eficiente, não está escrito tão claro no... Talvez no encarte de vendas. Né? Aí o Márcio complementa, porque assim, a gente vê o diferencial aqui, vai para umas coisas muito toscas, né, cara? O diferencial nos empreendimentos. Tem espaço ladies ou tem brinquedoteca, não se fala em desempenho, mas sim alguns quitutes no condomínio. A explicação é até mais óbvia do que vocês imaginam, tá? O que acontece? A gente tem, primeiro, uma questão de poder aquisitivo, tá? E se a gente deixasse assim, as habitações de interesses sociais seriam as piores possíveis, porque tem que ser mais barato, tem que caber dentro do bolso de quem não tem condições para comprar, é financiado, é isso e aquilo. E daí vem a regulamentação. Então, tu traz a norma de desempenho que obriga o financiador de habitação de interesse popular a seguir a regra. E daí ele traz para a defesa do mais pobre, tá? Um projeto com bom desempenho, ou pelo menos com um mínimo. Então, porque tu tens um organismo que fiscaliza para financiar, tá? Ele exige que o projeto seja. Então, tu defende esse campo aqui, tá? O outro lado aqui tem a ver com a edificação ser vertical ou a edificação ser horizontal e particular. Porque na casa do cara, ele quer isso. Porque daí é a casa dele, ele projeta do jeito que ele quer e ele coloca as condições do que ele quer fazer. O que é importante para ele? Uma sala, daí o quarto, tem gente que gosta de quarto grande. Tem gente que gosta de quarto pequeno, mas de uma sala gigante. Então, na casa, ele escolhe e projeta do jeito que ele quer. No prédio, ele tem que escolher uma coisa já padronizada, mas que de alguma maneira facilita a vida dele com outras coisas. Entendeu? Então, a explicação é essa. Quando tu estás no projeto de prédio, que tu tens que padronizar algumas coisas, tu não pode também fazer o melhor possível, porque tu não consegue encaixar no padrão às vezes, mais de uma unidade por andar, né? 6, 8. Então, tu tens que conseguir fazer esse encaixe desse quebra-cabeça, tá? Mas, mesmo assim, o comprador, quanto mais ele vai se esclarecendo, mais ele vai exigir. Então, começou com a acústica. Acústica todo mundo percebe e é insuportável. Se tu tiver um problema de acústica, tu muda. Eu já deixei de alugar um apartamento que eu estava morando, né, por conta de acústica péssima, tá? Tive que sair fora. Então, assim, a pessoa que vai comprar um apartamento, mesmo que ele esteja dentro do bolso dele, que ele já falou, pô, eu não tenho dinheiro para fazer a minha casa do jeito que eu quero, mas eu também não quero ter esse tipo de problema, tá? Minha vida vai ficar ruim. Então, começa com as coisas necessárias. Calor, não quero passar calor. Ar-condicionado é barato de comprar, mas é caro para bancar. O ar-condicionado custa R$1.000, R$1.200 para comprar, mas em 3 meses ele custa R$1.000 de novo, na conta de energia, tá? Então, tem que tomar esse cuidado. E o cara tem que fazer essas mínimas contas. E depois vem a iluminação, né? Só para a gente falar dos 3 desempenhos obrigatórios ambientais, lumínico, térmico e acústico. O lumínico está em evolução a discussão da norma, porque ela calcula para alguns momentos, né, de 2 dias de análise e a gente coloca essa representação. Só que a gente tem orientações diferentes. De novo, 8 orientações, né, 8 tipos de produto por pavimento tipo. Como é que eu vou conseguir uniformizar isso? Então vem uma outra forma de um cálculo de percentual de horas dentro da faixa aceitável de iluminação, porque daí tu tens uma área que ela é pouco iluminada em algum momento, mas depois ela vai ser iluminada. Então tu faz o balanço.
almoço. Pô, eu vou ficar um pouco na área que é mais iluminada para ter o contato com o benefício da iluminação natural, né? Do ciclo circadiano, da vitamina, etc., da clareza, né? Da luz mesmo. E depois eu balanceio com isso, tá? Então é mais ou menos por a exigência do mercado, na medida em que ele vai sendo, vai tendo conhecimento, ele vai exigindo mais. E daí a gente mesmo já viveu em consultorias, quando é horizontal, e daí sim. Então, assim, quando são casas, né, ou empreendimentos mais horizontalizados, isso começa a fazer bastante diferença e vai ser exigido, por quê? Porque as pessoas, elas querem produtos melhores, assim como a gente quer celulares melhores, quer computadores melhores, quer qualquer coisa melhor, a gente também quer prédios melhores. E eu faço até uma provocação, porque assim, dos tipos de produtos que a gente tem no mercado, que a gente adquire, desde uma roupa, um celular, um computador, um carro, o imóvel é o mais caro de todos, entendeu? É o maior investimento que a gente faz nessa linha de produtos, né? É muito grande comparado com os outros. Então, assim, o comprador, ele faz essa exigência, senão ele não compra, senão ele aluga. Mas ele também, daí, aluguel, é isso, daí ele não deixa a vacância, daí a vacância fica alta. O que adianta o cara que é um investidor, comprou um imóvel que valoriza, mas o imóvel é ruim, a vacância cai, a rentabilidade cai, daí não valia a pena esse investimento, bota na renda fixa, entendeu? E é o mercado, então, que acaba trazendo a regulamentação do que funciona e o que não funciona. Aí é o que acontece no mercado corporativo. O mercado corporativo busca certificação porque sabe que só vai viabilizar o negócio, só vai conseguir alugar se tiver um alto padrão de qualidade. O mercado de alto padrão, né? Os prédios que buscam a certificação. Aí a gente chega nas fachadas envidraçadas, né? Onde que eu cheguei na história do livro, né? Porque os prédios LEED têm essa pegada, são prédios... O pessoal quer estar num prédio de alto desempenho, que é um prédio com grande área de abertura. Tem estudo até demonstrando isso, né? Por pesquisas. Ele quer ter vista, ele quer ter iluminação. Quer ter vista, integração. E tu não tem sol o tempo todo, né? Toda fachada vai pegar ali ou metade do dia de sol, ou a fachada norte, no nosso caso, várias horas, mas é um sol já mais inclinado em boa parte do ano, ele está mais deitado no inverno, dependendo da latitude. Então, de modo geral, os prédios são envidraçados por causa do custo de execução, muito mais rápido. O custo também da fachada envidraçada, dependendo do porte da obra, ele sai equivalente a uma parede com uma janela encaixilhada. E tu não vai ter um prédio hoje moderno com janelinha ali cobrindo 20% da área da fachada. Tu vai ter pelo menos uma janela em fita com 1,20 m. Uma questão até de design, né, Fernando? Até de design, Vai ter 1,20 m, 1,40 m de altura, tu já vai ter 30%, 40% de área de abertura na fachada, que já vai exigir um vidro bom. Um vidro de controle solar aí para ter um bom desempenho. Agora fazendo Opa! Então, assim, como é que eu fui caminhando pro vidro, né? De todos aqueles projetos buscando certificação LEED, todos eles eram em pele de vidro. Aí comecei a estudar o material. Como é que a gente vai fazer um prédio em pele de vidro no Brasil com clima quente? A gente estudou que isso não pode ser feito. Daí surgiu isso aqui, ó. Aí surgiu o livro. Aí comecei a agrupar todo o material. A gente não tinha um material sobre isso no Brasil, em língua portuguesa. Você não tem livro, então eu posso falar com segurança. Pode procurar outro aí. Quem quiser, depois manda o link lá no nosso vídeo aí. Mas, tanto que a editora fez a pesquisa, a oficina de textos, né? Quando eu apresentei o texto, eles fizeram a busca, a pesquisa. Não, de fato, não tem um livro com essas características, um livro que seja didático, assim, para utilizar em curso de graduação, engenharia, arquitetura, falando do vidro, as suas propriedades para edificações. Então, tem ali os 3 capítulos, desempenho térmico, lumínico, acústico, como especificar o cálculo de espessura, tabelinha com as propriedades óticas, tudo agrupado por vários fabricantes, né? Até vão surgindo produtos novos, uma futura edição a gente vai ter que atualizar essas tabelas, então tá tudo agrupado ali. São mais de 10 anos, então, estudando vidro e não sei nada de vidro, tá? A gente sabe um pouco, eu sei de eficiência energética, desempenho térmico, mas de vidro tem um monte de informação, cara, de resistência mecânica, patologia, tratamento de borda. Esses dias o cara me mandou uma mensagem: professor, devo lapidar a borda? Aquele cara, me desculpa, já começa a entrar numa área que eu não domino, que é de processamento, tudo. Então tem muita coisa do vidro para estudar. Que eu acho mais interessante, né, Fernando?
tu até faz uma propaganda não à toa, né, do vidro, da maravilha que é o elemento vidro, né? Porque olha isso aqui é o vidro, né? A transparência, tu conseguir ver o líquido e daí agora tu projeta o prédio de vidro, porque tu consegue se proteger do ambiente externo, né? Tá dentro de um ambiente protegido internamente, mas visualizando todo o ambiente externo. Então tu tens essa conexão. Se tiver nevando lá fora e tu tá protegido, mas tá nevando lá fora, o vidro duplo daí, né? É o material de construção mais versátil que existe, cara. Tu pode fazer a Escada, provocação. Corpo, fachada. Tu não tem nenhum laje. material que consegue fazer tudo isso, cara. Para começar, não tem nenhum material transparente. Aí tu vai, tem o policarbonato, tudo acrílico, mas aí tu não vai conseguir fazer escada, mesa, móveis, coisas assim que o vidro consegue. Das qualidades mais importantes, a transparência desse elemento, né? É translúcido, né? Imagina tu ter uma transparência depois o controle de ganho de calor, controle acústico, de iluminação. E hoje tu tens os vidros dinâmicos aí já, né? E a tendência da arquitetura hoje, né, Fernando, de alguns projetos que a gente tem aí analisado é a tendência de uma transparência pelo projeto arquitetônico, só que ele não pode ser um vidro incolor porque senão eu me prejudico energeticamente. Aí é legal que tu falou na tendência. Qual é a tendência agora? Maior área de abertura, não tem como fugir disso. Prédio residencial, teve a pandemia, o pessoal sentiu isso. Se sentia confinado em casa, então buscou-se maior contato com a luz natural, amplas aberturas, né, ambientes mais iluminados e ensolarados, e tu precisa ter o controle do ganho de calor, o controle da iluminação também, então precisa ter algumas medidas para... Não se resolve tudo no vidro, eu sempre falo isso, tem que resolver o sistema como um todo ali de abertura, controlar a área de abertura, especificação do vidro, proteção interna e externa, e por necessidade de conforto, de satisfação pessoal mesmo, de qualidade do ambiente, não se fala só em eficiência energética agora, tu tens que ter é necessário um certo consumo, vamos dizer, de energia, tu vai acabar tendo em algum momento, para tentar fazer o equilíbrio, é aquela história, a gente hoje anda de carro o tempo todo, o ideal é que não andassem, né, mas tu não tem como resolver, então, vou resolver com um carro mais econômico ou com transporte público, seria o ideal, colocar todo mundo no ônibus. Particularmente, acho que a gente poderia ter, ou continuar tendo o carro, mas que ele fosse um equipamento muito menor, entendeu? A área Exatamente. Né, quase que como uma moto protegida. Exatamente. A gente já reduziria muito Faria o muito tamanho mais sentido. do trânsito, né? Se a gente reduzisse a uma cápsula protegida, não uma moto, porque né, acaba tendo aí um risco de acidente. O smartzinho, ou até menor do que ele, né? Porque o deslocamento ou é duplo ou é individual e a gente ocupa um espaço grande, né? Voltando um pouco nessas tendências do vidro que você tinha comentado, né? Engraçado, a gente como gestor da informação ali na canteira, a gente vê muito... O projeto nasce junto com o arquiteto, tem toda uma concepção, nossa, tudo envidraçado, tá maravilhoso. Daí depois a gente entra, começa a compatibilização, daí a gente começa a questionar, mas não vai ficar calor? Já pensaram na questão da acústica? Eles falam, não, mas isso daí vamos resolver depois com a análise de desempenho, com a análise da N consultores. Daí que vocês entram, daí começa, não, mas precisa ser um vidro duplo. Daí começa a entrar as questões orçamentárias também, não é só... Tudo pode, né? Não tem problema, mas tudo tem um custo. Nem tudo é viável. Exato, nem tudo é viável. E tem coisas que são fisicamente inviáveis. Então, o que se busca hoje? A tendência, a maior transparência possível. E o conforto térmico? A gente vai resolver no vidro. Aí tu já não vai mais ter transparência. Exato. Não tem como. Tu pode conseguir um bom vidro de controle solar com baixa transparência. Né? O último vídeo que eu fiz ali, o vidro do meu escritório. É um vidro incolor, com alta transparência, corta um pouco o ganho de calor, 20%. Agora, se eu botar uma pele de vidro com aquele vidro, o prédio vai ficar ruim. Então, tu vai ter que ter um vidro com um maior corte, tu não vai mais conseguir aquela transparência. Ele vai ter já uma taxa de reflexão mais alta, vai passar de 10%, vai ser um pouquinho mais escuro. Então, tu vai ter um espelhamento e um certo escurecimento do ambiente. Então, tem que ir dosando. E eu vejo também, Fernando, entre deixar, por exemplo, ter um único design, entendeu? Porque assim como o clima varia, as estações, a luminosidade, a temperatura, tudo isso varia. E o prédio é fixo, entendeu? A arquitetura é fixa. Então, o ideal seria que a gente tivesse um prédio que pudesse ter elementos de adaptação. Dinâmico. Que são as persianas, o sombreamento, né? O vidro, tá vindo aí a tecnologia do termoativado. É o eletrocrômico, tem o eletrocrômico, o termocrômico. Que varia a sua transparência de acordo com se ele está com a incidência da radiação, ele escurece para se proteger. Saiu a radiação, ele transparece novamente, né? E tem...
E assim, as fachadas deveriam ser diferentes por orientação solar, né? Sim. E a gente vê muitos casos que não é adaptado à orientação, é mais por fachada principal, a via principal, Vista, né? a rua. Não, essa rua ela merece uma atenção. Né? O caso do Eco Berrini lá, a gente até fez o teste de inverter o prédio. E a arquitetura falou, pô, eu não vou inverter o prédio e perder a oportunidade de fazer um prédio de rua a rua na Berrini, o último quarteirão disponível que tem, para fazer um prédio de 70 metros ou 80 que ele tinha, com a fachada pegando de uma rua a outra. Então, vai ter que ser essa orientação. Então, vamos resolver em outras... De outras formas. De outra forma. Então, lá a gente controlou a área de janela, reduziu um pouco a área transparente, né? Aumentando o peitoril, usando o vidro pintado no peitoril. Então, tu combina com outras coisas, com outras soluções para chegar no Passeio Paulista na melhor isso eficiência. também, né, Fernando? Exatamente. Mesma coisa, né? Teve vidro insulado numa das fachadas, nas outras não era necessário. Vidro insulado e peitoril ainda, né? E ele por fora ele tem a fachada envidraçada, né, para fazer a questão do design, mas por dentro se protegeu de duas outras maneiras, né? E o desafio hoje é colocar isso na prancheta ali, na concepção do projeto. Que o problema é que todo mundo fala assim, mas a consultoria entra muito tarde. Mas ela não tem como entrar mais cedo, porque o primeiro rascunho do arquiteto, ele já definiu... Ele não criou ainda, né? Ele não criou ainda, mas quando ele criou, tu não tem mais como mudar muita coisa. Por isso que eu volto a insistir aqui na literatura, tanto para incorporadores quanto para arquitetos, que é exatamente isso, né? O mundo mudou, as técnicas mudaram, as ferramentas estão aí para isso. A literatura evoluiu, a gente tem registro hoje, então tem que continuar estudando, tem que continuar consultando para atender a essas necessidades do mundo moderno. Pegando o exemplo do vidro, então se o arquiteto tem a noção de que, olha, se eu colocar uma grande área envidraçada no projeto, ele já não vai mais ser claro, ele vai ser espelhado. Né? Vou ter que usar um vidro de controle solar com baixo ganho de calor, provavelmente ele vai ser espelhado. Se ele conhece as propriedades do material, ele vai saber isso. Não adianta eu fazer toda a área transparente, porque eu vou acabar colocando um vidro muito escuro ou espelhado. Então, vou diminuir um pouco a área transparente para buscar o aspecto que eu quero. E ele não precisa diminuir a área transparente em fita, né? Ele pode fazer na vertical, que é a melhor configuração de janela, inclusive, vertical, que você consegue ter a visão da rua inteira, né? Diferentes cenários. Tu vê o chão da rua, a linha do horizonte e o céu, que é a melhor. Então, é o caso do Veracruz 2. Lá a solução foi bem bolada, que são janelas verticais, tu diminuiu a área transparente para 40% da fachada, Por isso que fazendo um mosaico. As pessoas perguntam como é que alcança o Platino, fazendo coisa certa. Fazendo coisa certa. E lá o arquiteto falou, cara, eu vou fazer esse mosaico, agora vocês combinam quantas áreas opacas e quantas... E pronto. E a gente foi combinando. Fora a fonte, né? Era um desejo do Felipe Queirala que tivesse aquela fonte frontal. E ele foi buscar os dispositivos, né? Isso. E a gente fala, pô, mas é uma insistência tão grande, né? Do incorporador, ele tá muito preocupado com a fonte. Só que, cara, ele tá na entrada do prédio, ele é o elemento de água e é a vida do... Porque ele é integrado, então ficou maravilhoso. É uma coisa incrível, que às vezes quem não tá com a visão do empreendedor não consegue encontrar. Fernando, só pra gente voltar, só fechar a linha do tempo, a gente tá quase concluindo aqui o nosso encontro, que poderia ser muito mais longo, né? Dada a quantidade de experiência que a gente está trazendo. Então, vou trabalhar, vou fazer por mim, vou vender e também vou fazer a consultoria. Daí juntou com a saída da Iawats e... Isso, aí o Tomás tinha me chamado, a gente acabou não fechando nenhum negócio junto, eu disse, pô, vou acabar trabalhando. E aí, nessa época, tu tinha saído lá do CTE, e aí a gente começou a buscar alguns trabalhos juntos e a gente resolveu fundar uma nova empresa, e aí cobrindo não só eficiência energética, porque eu saí do CTE para fazer o meu papel, consultoria em eficiência energética, e já tinha mercado. Então isso é uma coisa que a gente também não se dá conta, né? Com o tempo, tu vai amadurecendo, meio que não vê o tempo passar e não sabe, mas assim... a demanda estava pronta, né? A demanda estava pronta e tu não sabe que acaba... os teus contatos ficam, né? Os contatos que faz nas reuniões, nos eventos que a gente foi. Então, muita gente já me conhecia e eu nem sabia. E aí começa a surgir pelo network que o pessoal fala que é tão importante, que é uma das partes mais importantes. Então, era o estudo, inglês, estatística e programação também é importante.
E o networking, conseguir interagir com as pessoas e passar uma boa impressão, né? Com o conhecimento, com o trabalho técnico, tudo bem feito. Onde que veio o nome? E aí o nome a gente ficou quebrando a cabeça, putz, ficamos mais de um dia lá, né? Para pensar no nome da empresa, e era de tudo, e era energia. Pensar num nome... Café, exatamente. Pensar tipo Apple, um nome qualquer, café. Engenharia, consultoria. Café, a questão da... E aí chegou no N de incógnita, né? Que foi a Rose que falou ou foi o Rodrigo? Não, acho que foi a Rose que deu a ideia. Bota aí qualquer uma variável. Começou a interpretar, né, o que ela colocou. Então, a variável N, que era a variável que mudaria a equação, né? Que era justamente o que a gente estava buscando naquela época, de personalizar tudo isso que a gente está falando, né? De tratar de uma maneira de aproveitar tudo isso. Porque o mercado te puxa para uma coisa de entregar, de ser produtivo, etc., mas tem coisas que tem que ser pensadas, entendeu? Então tem que estar disposto a pensar, a raciocinar, a testar os cenários, entendeu? Então a nossa intenção na época, quando criou, era vamos fazer as duas coisas. A gente quer que seja, que atenda ao mercado, mas a gente quer transformar também o mercado para que eles entendam. Porque se eles entendem mais cedo, eles fazem de uma maneira mais rápida. Por isso que eu digo, tem que fazer a coisa certa. Trazer a minha veia lá de pesquisador. Então, eu queria implicar essa imagem. Não, nós somos pesquisadores, vamos fazer pesquisa e desenvolvimento com a consultoria, estudar junto com o cliente. O que eu falava sempre, né? Repito ali para os alunos, o consultor, ou ele é a pessoa que estudou muito um determinado assunto, domina ali o conhecimento, né, daquele assunto para ter uma resposta rápida para o cliente, que o cliente ou ele é contratado para resolver um problema, para estudar então aquele assunto que o cliente não tem tempo. Então, outro já vem com a resposta pronta, aquela piada do parafuso, né? R$1.000 para abrir o cofre, né? R$1 pelo fato de abrir, mais 999 por saber como abrir. Né? E a história da consultoria também. Ou tu tem já uma larga experiência, um repertório, né, de situações que tu consegue responder de forma rápida. Eu sei que para esse tipo de prédio aqui, o vidro X vai resolver. Ou então ele diz, não, a gente está com um prédio diferente, vai ter uma área enterrada, tudo. Então agora eu vou estudar para ti esse teu problema e eu tenho bagagem suficiente para conduzir esse estudo. Essa é a atividade de consultoria, é o que a gente se prestou a fazer e deu certo. E se eu puder complementar só antes de a gente finalizar, eu acho que comentando o Márcio, né? Não é só dizer o que é certo, fazer a consultoria correta, né? É no momento correto também, né? Tem que ser no momento correto, porque também... Senão acaba com a hora mais barata, que é a hora que a gente só está com as ideias já contribuindo. Então, eu sempre falo, né? São 1000 ideias, 100 planos e 10 ações. E para a gente concluir, gente, então, né? Hoje, por que a gente está falando, né? Os capítulos aqui que a gente fez de podcast, né? A gente está conectando com a Canteiro, com a N Consultores, todas as vertentes, as dimensões possíveis do BIM. Tanto a primeira dimensão, que é conceber o negócio imobiliário, né? A segunda dimensão, começar a planificar o negócio imobiliário, fazer o quadro de áreas, ter os números, né? A terceira dimensão, começar a ter modelo, representar essa obra virtualmente. A quarta dimensão, que é planejar essa obra virtualmente e derivar para o 5D, que é quanto custa essa obra. E o 6D, que é como é que funciona essa obra, que performance ela tem, que desempenho ela tem. O 7D ainda o mercado está desenvolvendo, a gente vai, quando tiver pronto, conectar. Então, o que a Canteiro está fazendo hoje, junto com a N, é conseguir ofertar para o mercado o uso de todas as dimensões, e as peças vão se encaixando. Quando a gente se conectou, quando eu entrei na Canteiro já estando na N, né? Por que essa conexão? Por conta de ver o que a gente vai resolver no futuro. A nossa visão já teve sempre no futuro, né? E eu acho que eu não conheço hoje no Brasil, tá? Uma junção de um grupo empresarial que consegue, desde do auxílio à concepção do projeto, tanto do ponto de vista de custo, quanto do ponto de vista de performance, até a entrega da obra, e conectando essas soluções junto com todos os parceiros que a gente trabalha, que são os projetistas, os especialistas, né? E os clientes, que são os financiadores dessa técnica, né? Dessa realização. Tá? Mas eu acho que é isso. Então, Fernando, vamos partir para as nossas considerações finais. Se tu quiser deixar os teus contatos aí, para quem tem interesse em fazer um prédio com vidro correto, quem quer pensar no consumo de energia, quem quer projetar de maneira eficiente, enfim, faz o teu encerramento e coloca aí o que tu tiver vontade de colocar.
Bom, a gente nem comentou, né, que eu sou professor ali não entrei no detalhe ali no currículo, né, no histórico todo. Então, ali a gente montou a empresa em 2009, 2010, acabei fazendo o concurso e vindo lecionar, né, aqui na UFSC. E aí a empresa ficou com a tua gestão, né? Então hoje tu faz a gestão lá da Eni. E se o pessoal quiser entrar em contato, pode entrar em contato comigo via o laboratório de conforto ambiental ali da UFSC, do Departamento de Arquitetura. Então vou deixar eu tenho minha conta no Instagram também, né? Meu perfil, que eu faço algumas publicações lá. O arroba fernandovestfal.prof, né, professor? Então, eu acho que é isso, cara. Valeu pelo convite. Foi um bate-papo muito bacana. A gente tem muita conversa ainda pela frente, né? Muito assunto aí, dá para fazer várias aí, falando dos projetos, tudo. Eu lembrei do Vera Cruz ali, dá pra gente dissecar aquele projeto, que tem muita coisa que dá para compartilhar com o pessoal. O pessoal fala que não se gasta tempo projetando prédio no Brasil, né? É 1 ano de projeto e 10 na obra. Ao contrário, 10 anos de projeto e 2 ali na obra. O negócio é duro. Maravilha. Obrigado, Thiago, Marlon. E a gente tem aí o próximo capítulo, né? A gente vai falar sobre construção, sobre o uso do BIM na obra, sobre como é que a gente transforma esse modelo que é virtual em real. Então, fique conosco que ainda vem muita coisa boa pela frente. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.